das situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Bela maneira de começar, em relação ao último episódio, alguma coisa que eu me possa esquecer já para... já sei. Ninguém participou no outro passatempo, estou muito desiludido. Estou a dizer para não se falar disso. Não vai-se falar. Okay, temos que castigar quando é verdade. Seguimos. Olha, em relação ao último episódio, sabes o que Não, mas eu fiquei mais dizer? triste porque eu acho que ninguém quer falar do melhor episódio do Ataque Rápido. Provavelmente o mais ouvido. Vamos ver se chega lá, mas os números mais recentes apontam uma curva ascendente. Eu acho que é possível bater esses recordes. Mas um de vocês vai ter que sair, por isso eu não sei se até Pronto, que ponto... lá tinha que vir ele. É curioso. Não, mas é verdade, são factos. Ele esteve, foi o episódio mais ouvido. Atenção, portanto... 3 minutos. Imagina se tivesse sempre. É verdade. Tínhamos para aí 3 vezes mais. Olha, amigos, queres ir para factos? Falámos dos tais projetos a seguir, né? O Casa Pia bateu o campeão nacional. E qual é que foi um que eu também reparei? Que bateu o campeão nacional? Bateu, travou, vá. Okay. E depois houve outro que eu tinha falado. Qual é que foi? Falámos quê? Já me lembro. Portanto, foi o Clermont? Sim, mas o Clermont não eu jogou. lembro-me claramente. Real Sociedade? Wolfsburgo, não. Real Sociedade não jogou. Falámos da Real Sociedade. Ganhou em casa do Almeria. O Wolfsburgo não jogou. O Clermont taça. Não, mas havia um... e a Roma. Falámos da Roma. E foi empatar a casa também do campeão em Itália. Portanto, bons projetos. Parabéns. Isto é só para anunciar também que as rubricas estão de volta, as tradicionais, obviamente, fixe, estamos todos contentes. E não poderíamos faltar ao tema do momento, que é o novo selecionador nacional, Luís. Roberto Martínez. Queria-te perguntar, antes de começar aquele meu questionário, que eu gosto sempre de fazer questões, para que tu desenvolvas as tuas respostas. Primeira impressão. Beto Martins, não é? Beto Martins. Temos que aportuguesar isso, não é? Tem que ser. O homem vem de Espanha, bons ventos, vamos lá ver se dá bons casamentos. Vamos ver. Mas acima de tudo temos que ajustar isto, não é? Nem é Martínez, nem é Roberto. Aqui Betinho, os Robertos são Betinho. Beto Martins, pronto. É assim, eu gostei da forma como ele se apresentou. Achei que... Também gostei do discurso. Não tanto... O discurso não gostei muito. Ou melhor, achei vazio. Achei que ele foi cirúrgico em várias coisas. Não é um momento dele também se estar a espraiar muito, por isso percebo que tenha sido contido em algumas coisas. Lembro-me, por exemplo, daquela pergunta que lhe fizeram sobre se teria condições ou se pensaria em jogar com uma linha de 3 atrás. Ele foi muito defensivo, muito cauteloso nessa resposta. Começa por elogiar, essa é uma excelente pergunta, mas depois não dá resposta, não é? Por isso, foi cauteloso em muitas coisas. A maior cautela parece-me ter sido em relação a Cristiano Ronaldo. É capaz de ser o tema mais sensível. É o tema mais sensível e é o tema que a curto prazo lhe vai custar mais resolver. Seja preto ou branco, para onde quer que ele vá, seja qual for o caminho que ele escolha, vai ser um bico de obra. Por isso, nesse caso, não lhe gabe muito a sorte, mas vai ter que o resolver. Mas depois, no resto, gostei de o ver a sorrir, gostei de o ver bem disposto, gostei de o ver a cumprimentar os jornalistas no final? Isso não te diz muito? Não, isso eu se fosse treinador fazia isso sempre, não é? É uma operação de charme que amolece qualquer jornalista. Não vá, nem todos, pronto. Mas firme, pá. Não, um treinador que me venha a fazer isto, eu penso. Já subiu pontos na tua consideração. É isso. Por acaso, Luís, posso perguntar? Preferes que no fim te venham cumprimentar, neste caso o treinador, ou teres um bolinho lá numa mesa assim? Venha ao bolo. Venha ao bolo. Venha ao bolo. Grande Vizela. É verdade. Mas, recuperando o nosso Beto Martins, achei que ele foi por dentro, foi cauteloso e por isso também não houve ali grande espaço para muitas manobras. Ele não se podia expor muito também, não é? Eu acho que nós vimos de uma fase de... E por acaso hoje fizemos Hoje, nós estamos a gravar na segunda-feira, fizemos um artigo sobre os grandes desafios que o Roberto Martínez tem. Fizemos. Pronto, isso não é relevante. Nesse artigo, eu dedico uma boa parte a falar sobre a parte da comunicação.
Porquê? Porque a parte da comunicação, que é algo que eu, também em virtude daquilo que nós fazemos no nosso trabalho, acompanho mais aproximadamente, parece-me que a comunicação por parte da federação, não tanto a federação, mas mais a parte do selecionador, tem decaído ao longo dos anos. Eu lembro perfeitamente como é que era o período Paulo Bento pós-Mundial 2014 e não havia absolutamente paciência para nada do que Paulo Bento dizia. Eu estou a falar em termos de opinião pública. Mesmo o Carlos Queiroz também nunca foi propriamente um treinador muito agregador. Sim, mas eu nessa altura ainda estava a estudar. Ok. Só estou a dizer do que eu me lembro como ok. jornalista, em Ok. que olhava mais para o fenómeno. E sinto que isso já estava a acontecer outra vez com Fernando Santos, sendo que Fernando Santos, quando entrou, teve um impacto brutal, porque era alguém que falava muito do jogo, era alguém que falava abertamente sobre muitas coisas, nomeadamente temas sensíveis como os jogadores que estavam fora da seleção, que ele foi recuperar, como o Tiago, como o Ricardo Carvalho, como o Dani. Por isso, Fernando Santos teve ali um discurso muito próximo. Era alguém que, eu lembro das entrevistas dele, aquilo era fluido, era corridinho, notavas que ele praticamente não tinha filtro, ele falava abertamente sobre as coisas e com o expoente máximo naquela profecia do 11 de julho. Portanto, em termos comunicacionais, eu acho que Fernando Santos chegou ali uma fase em que tocou nos píncaros. E depois, a partir daí, foi decaindo. Porque, obviamente, os anos vão passando, as pessoas também já não têm a mesma abertura para escutar o que está a dizer o Fernando Santos. Pois é, tal questão do desgaste, não é? É isso que eu estou a dizer, o desgaste. Depois também, quando não ganhas, obviamente há menos paciência ainda. E por isso chegámos aqui a uma fase final, no último, sei lá, eu acho que agudizada depois da participação no Euro 2020, que foi em 2021, mas este último ano já foi um ano em que já vi também um Fernando Santos muito mais cauteloso, muito impaciente, muito sem pachorra para também explicar porque é que fez A ou porque é que fez B, quer nas escolhas, quer depois em termos de jogo. É isso, as respostas dele, quando anunciava as convocatórias, eu não conseguia perceber. Então, Sim. Como assim tu não consegues justificar porque é de trazeres este e o outro? Não é? Não faz muito sentido. Então, eu percebo que o selecionador tem que fazer escolhas, mas a resposta não tem que ser, e eu sou o selecionador, tenho que fazer escolhas e foram estas que eu fiz. Não, tem que dar algum sumo, tem que justificar o porquê. Porque este jogador se adequa mais a este sistema, porque está em crescendo no clube e porque está habituado a jogar num sistema híbrido XPTO. Sim. Digo eu. Não, eu lembro-me, por exemplo, a convocatória para o Mundial, que foi uma convocatória, mais para a esquerda, mais para a direita. Nós já falámos sobre isso aqui, mas eram aqueles. Se fossem 23, iam ter que sair de 3 daqueles, mas a coisa não ia mudar muito dali. Eventualmente houve a questão de Renato Sanches. Se o Diogo Jota estivesse, ias ter que abdicar de outro jogador. Mas mais para a esquerda, mais para a direita, era aquilo, não é? Quase toda a gente escolheria aquilo. Ali, 23, 24 eram escolhas unânimes. E eu lembro-me que a conferência de imprensa em que ele anuncia aquilo é uma conferência de imprensa onde há os avisos de que, perguntar só sobre os que estão, sobre o Mundial e não sei o quê. Não, estamos aqui para falar sobre tudo, não é? Faz sentido fazer-se perguntas de porquê este e não aquele. E o selecionador está sempre sujeito a isso, não é? Claro, ele, no fundo é uma oportunidade para ele explicar às pessoas e para não ficar nada por dizer sobre porque é que escolheu. Claro que há coisas que ele não deve dizer, não pode dizer. Imagina que até tem um diferente com um jogador. Não precisa de o explicar, basta dizer é um jogador com quem tenho aqui alguma coisa, ou não conto, ou o que quer que seja, pronto. Mas fugir a estas questões, obviamente, não deixaram muita margem para depois haver uma reaproximação de uma melhor imagem por parte de Fernando Santos. Esta parte da comunicação é de facto muito importante e eu acho que o Roberto Martínez foi trabalhado também no sentido de ter tido um primeiro impacto prudente. Toda a gente sabe que não era a primeira opção, toda a gente sabe que se vem de um ciclo gasto e arrumado, mas ao mesmo tempo o ciclo mais vitorioso da Seleção Nacional, e também toda a gente sabe que o seu trabalho na Bélgica, que foi um trabalho válido, que foi um trabalho em que fez umas meias finais, uns quartos de final e depois fase de grupos, foi um trabalho que deixou sempre a sensação de que podia haver ali mais qualquer coisa. Podia ter sido feito mais qualquer coisa. Não houve títulos.
não é? E Houve só essas meias finais Sim. e a questão do primeiro lugar no ranking durante muito tempo e a sequência de 20 e tal jogos sem derrota. que não dá nada, não é? Que não dá nada. Que não dá nada. Sim, espremido não dá nada. Não dá. Por isso, estamos aqui perante um conjunto de fatores que fazem com que isto não seja um momento, não ia ser na apresentação que isto ia ficar aqui uma agregação espetacular. Essa agregação eventualmente pode acontecer, ou pode começar a acontecer em março, com bom futebol, com bons resultados, com uma postura convincente, e vamos ver o tema Cristiano. Que esse barbicacho Exato. que está aí Agora, montado. Cristiano que está na Arábia Saudita, mas tu não descartas a possibilidade do Cristiano continuar, não é? Ou seja, achas que o Cristiano vai ter que perceber finalmente que pode ter que passar para segundo plano, ou que vai ter que passar para segundo plano, se calhar. Eu acho que sim. Se eu fosse no meu mundo Sim. ideal, eu, não considerando que Cristiano nesta altura reúna condições para ser a estrela maior que já foi, estou a falar do ponto de vista desportivo, obviamente do ponto de vista social é a maior estrela de sempre, pelo menos portuguesa, mas do ponto de vista desportivo é verdade, e os indicadores já estiveram todos no Mundial, já é um elemento de segundo plano. Agora, Cristiano vai querer ser um elemento de segundo plano? Vai conformar-se com isso? Ou vai criar anticorpos para isso? Por isso, no meu mundo ideal, das duas uma. Ou se criava aqui uma harmonia, um enredo em termos de equipa, em que Cristiano Ronaldo coubesse num 11, ou então é uma boa altura de ruptura, até porque essa ruptura já começou a ser feita, não é? Cristiano Ronaldo nesta altura. E a verdade é eu acho que Roberto Martínez ainda não decidiu nada em relação a isso. Vai ver como é que as coisas vão evoluir agora. Mas o indicador já foi dado. Porque se fosse inquestionavelmente para contar com Cristiano Ronaldo, já, a mensagem tinha sido outra. Não é? Porque nós, ao longo dos anos, sempre ouvimos, e isso aí não é uma coisa que saia naturalmente de todos, era unânime em todos os elementos da Federação Portuguesa de Futebol, seja presidente, treinador, jogadores, não é? Em qualquer questão sobre Cristiano Ronaldo, é o melhor do mundo, portanto era uma coisa reiterada. E agora deixou de ser. Quase como se fosse uma reza, não é? Claro, e o Roberto Martínez, e bem, para o considerar também, falou sobre ele e disse que ia ter uma conversa com ele, mas ao mesmo tempo não esteve ali com grandes paninhos quentes, não é? Que nesta altura já não fazem tanto sentido existir, porque a história está lá, está tudo feito e não há nenhuma borracha que apague essa história. Mas há um futuro pela frente e é preciso perceber se Cristiano Ronaldo quer estar nesse futuro ou não, sabendo ele que papel é que vai ter ou não. Não é um papel de primeira linha, a meu ver. Portanto, nesta altura, alguém que vai já para o Al Nassr, reconhece que cai para esse segundo plano. Depois é preciso estar ali numa seleção onde sempre foi a estrela e convencer-se que vai ser uma estrela que vai ver o jogo do banco e que vai entrar se for caso disso. Tenho muitas dúvidas que isso aconteça. Por isso, ou há condições para Cristiano Ronaldo ser ele mais 10 novamente, ou então eu daria a ruptura. Em termos de ideia de jogo, e acho que isso também é importante aqui realçar, tendo em conta também a seleção portuguesa e o que é que ele vai ter em mãos, o Roberto Martínez, obviamente que depois os treinadores, dependendo do contexto, até podem moldar um bocadinho a sua ideia de jogo, não é? O contexto que encontram. O Roberto Martínez é um treinador que subiu a pulso na carreira, e ele começa no Swansea, depois vai para o Wigan, creio eu, depois assume o Everton, portanto sempre a subir. E é curioso que eu depois estive a preparar uma peça sobre o trajeto dele e ele deixou muitas saudades no Swansea e no Wigan, sobretudo no Swansea, que ele criou uma cultura muito própria, que até os treinadores seguintes, Paulo Sousa, Michael Laudrup, Brendan Rodgers, que assumiram depois dele, continuaram com a escola Roberto Martínez, ou seja, ele criou uma identidade muito própria também no clube, posse, vocês têm que jogar, errar, aprender com os erros. Era obcecado pelo futebol e pelo jogo de posse, que a equipa tinha que guardar a bola o máximo tempo possível. No Everton também já se viu uma subida porreira do Everton. Aliás, ele na primeira época o Everton bate o recorde de pontos na Premier League, que é 72, acho eu.
Depois ele acaba por cair um bocadinho e depois até é despedido e assume a seleção da Bélgica. A Bélgica era uma seleção ofensiva e acho que isso deu para perceber. Aliás, o futebol que ele praticava era futebol ofensivo. Mas há a questão do sistema que tu falaste no início, que foi das primeiras perguntas colocadas, ele fugiu um bocadinho. E Portugal tem condições, sobretudo agora nesta fase, de jogarem com uma estrutura de 3 defesas. Essa é a grande questão. Eu não sei de cor o nosso grupo Pois, do Euro, o de apuramento. Sim, de apuramento, mas é um grupo acessível. Sim, É um grupo Liechtenstein, acessível. não é? Sei que está o Liechtenstein, Sim. Luxemburgo. Eslovénia ou Eslováquia. Penso que sim. Não sei, é melhor ires ver, vai ver enquanto eu encho chouriços. Não, enquanto eu te respondo. A haver esta mudança, tem que ser uma mudança a ser feita em plena competição. E tu pensas, isso é terrível, não é? Porque a seleção nacional é uma seleção completamente habituada a este sistema de 4-4-2 ou 4-3-3. Ou seja, uma linha de 4 atrás. Mas por outro lado, tens que pensar. Só para te interromper, mas a Bélgica não era propriamente uma seleção muito de posse, até era uma equipa bastante vertical, não era uma equipa ofensiva, mas bastante vertical. Mais ou menos. Pronto, mas Sim, não era declaradamente de posse, não é? Sim, não era aquela equipa de estar o tempo todo no meio campo contrário. Também porque nesta fase final, como tinha também um setor recuado mais envelhecido e por isso também um bocadinho mais lento, fazia com que a equipa não se expusesse tanto, porque se jogasse totalmente de subida e instalada no meio campo contrário, permitia mais espaço atrás e por isso era um risco maior. Vai ser o grupo Eslováquia, Luxemburgo, Islândia, Liechtenstein e Bósnia. Pronto. É perfeitamente acessível, passam 2, ainda por cima acho que ainda há play-off para o terceiro. Portanto, não é por aí. A tentares mudar o sistema tem que ser agora. Mas por outro lado, tu pensas, e esse sistema não é familiar para grande parte até dos jogadores? Grande parte não digo, mas eu diria pelo menos metade dos jogadores dá perfeitamente... quem é que não joga nesse sistema atualmente nas grandes equipas, nos jogadores que aí estão? Vamos olhar para os jogadores. O Danilo no Paris Saint-Germain joga nesse sistema. O Pep, não sabemos se vai haver continuidade de Pep ou não joga nesse sistema. Que também é outra grande dúvida, não é? A parte do Cristiano. Sim, mas pronto. Mas sim, é uma grande dúvida. E é grande dúvida também para percebermos como é que vai ser a renovação do setor defensivo. Exato. Mas tens vários candidatos. Tens o António Silva, que já foi a este Mundial. Tens o Gonçalo Inácio, que joga num sistema de 3 e é perfeitamente ambientado nesse sistema. Embora seja um jogador que a evolução dele não está a ser na medida em que eu achava que ia ser. Tens até o David Carmo, que nesta altura passa por um mau momento, mas que é um jogador válido e que jogou num sistema de 3 no Braga. O próprio Fábio Cardoso não é um jogador que eu descarto, apesar de já ter 28 por aí. 29, não é um jogador que eu descarto. Tens o Tiago Jaló. Portanto, jogadores vários destes jogadores conhecem esse sistema. Ruben Dias, que também conhece perfeitamente esse sistema. Depois, mais para a frente, ou mais para as alas, o Cancelo, também o City várias vezes que jogou. Embora o Cancelo joga muitas vezes para dentro. O Nuno Mendes joga no Paris Saint-Germain em 3-4-3. Sim. O Dalot é que é mais 4, não é? Mas mesmo assim. Mas não é por aí. Não me parece que seja um bicho de 7 cabeças. Para nós, se calhar, portugueses, não estamos habituados de todo a este sistema. Mas acredito que não vai ser uma coisa assim tão difícil de implementar, até tendo em conta que durante 1 ano e meio tu vais ter competição, mas ao mesmo tempo não é uma competição de alto risco que faça com que tu penses aqui 2 vezes se vais ajustar ou não. Eu acho que ele vai acabar por ir para esse sistema. Sinceramente, parece-me que vai. Agora com que peças, não sei. Mas isto, estava a falar da parte defensiva, mas mesmo à frente, o Atlético de Madrid atualmente joga com um sistema de 3. Não é propriamente que o João Félix esteja propriamente muito bem ambientado ao Atlético, mas também conhece esse sistema, ou seja, mesmo os jogadores da frente não é nada de extraordinário. É para a dupla de meio campo, mas ao menos também tem o setor tem as costas muito mais protegidas. Por isso, sinceramente, não vejo que seja um problema, mas estou curioso para saber como é que isso vai ser, porque historicamente não me lembro. Aliás, eu até recuo ao Euro 2020, lembro perfeitamente do jogo na Alemanha que Portugal perdeu por 4-2, e lembro-me que para mim foi o grande problema daquele jogo,
foi a incapacidade, numa altura em que o 3-4-3 estava totalmente implementado e a Alemanha jogou em 3-4-3, a incapacidade de Portugal se adaptar àquilo. Que até jogámos com Danilo e William, não foi no meio? Danilo e William no meio campo, mas sem que nenhum recuasse para ajudar a marcar os 3 homens da frente da Alemanha. E o que é que fazia? Quem recuava era o Bernardo Silva, da direita, que ia quase para a defesa de direito, e aquilo correu pessimamente, e o Bernardo Silva ficou muito também exposto, quando, sinceramente, a solução não podia passar por ele. Por isso, há aqui muitos temas que vamos começar a ter respostas em março, mas, acima de tudo, é um virado de página. Um virado de página traz mais motivação. Já percebi que nas redes sociais a desconfiança é enorme, por isso só com a bola a rolar é que nós vamos começar a ter mais respostas e começar a perceber se efetivamente está escolhido o homem certo ou não. Luís, e para terminarmos este tema do Roberto Martínez, achas que esta missão que ele vai ter em Portugal foi semelhante à que ele teve na Bélgica? Se bem que há muitas críticas que apontaram, foi o facto de ele não ter renovado a linha defensiva da Bélgica, que era muito envelhecida, e fixou-se muito naquele núcleo que levou a Bélgica às meias finais do Mundial. Mas achas que é comparável o desafio que ele teve na Bélgica com o desafio que ele vai ter aqui em Portugal, tendo em conta as duas gerações? Eu acho que era bem mais complicado renovar a Bélgica do que Portugal. Ou seja, a Bélgica é ali uma geração que me parece que está a terminar. Nós já falámos também sobre isto, quem nos ouve sabe disso. Mas a Bélgica parece-me um produto um bocadinho acabado. Vamos voltar a ver a Bélgica, se calhar a voltar àquele nível médio de vai ou não vai às fases finais. Agora é mais fácil ir porque vão mais equipas. Mas, sinceramente, não acredito que vá ser que a Bélgica vá continuar na primeira linha de futebol europeu. Por isso, acho que Roberto Martínez aqui não vai ter tantos problemas. Ele vai apanhar as gerações mais ou menos na mesma altura, não é? Ele apanhou em 2016, final do europeu. Exatamente. E nessa altura aquela geração estava com a força toda. E acho que agora ele está a apanhar esta geração portuguesa na força toda. Por mais que nós falemos de Cristiano Ronaldo ou de Pep, os timings são parecidos. A geração, e nós vimos isto muito no final do Mundial, de quantos anos é que teriam cada jogador da seleção portuguesa no Euro 2024 e no Mundial 2026, e por isso isto é uma geração que está na sua plena força, não é? Que para já vai ser comandada por Bruno Fernandes, a meu ver, e que daqui a 2-3 anos passa a ser comandada por João Félix e por Diogo Costa. Isto é tudo um exercício teórico, mas não acho que sejam situações comparáveis, e também não acho que, ao mesmo tempo, por outro lado, não acho que seja comparável enfim, a dimensão. A dimensão por causa do palmarés, não é? Porque a Bélgica nunca tinha ganho nada e continua sem ganhar nada. Portugal já ganhou. E por isso a pressão aqui é um bocadinho, é ligeiramente superior, porque se Roberto Martínez não ganhar, enfim, nunca vai ser visto com Roberto Martínez na Bélgica. Quase nem consegues lembrar de quem é que foi o selecionador anterior. Foi o Marco Wilmots, mas que saiu um bocadinho a mal do Euro 2016. E em subrendimento. Em subrendimento, sim. Em subrendimento. A seleção prometia muito mais do que o que deu. Nesta altura, na seleção portuguesa, eu acho que o fardo, o peso nas costas é maior, e por isso o Roberto Martínez vai ter aqui uma pressão um bocado maior. Muito bem, e tu, Tiago, ficaste contente com o Roberto Martínez ou nem por isso? Fiquei. Eu até ia fazer uma pergunta. Não sei se vocês estão a ouvir. Sim. Diz lá. Tu falaste das redes sociais, não foi? Muita gente tem falado das redes sociais, se foi uma boa contratação ou não. A maior crítica que eu vi, e eu até queria saber um bocado a vossa opinião, era não termos contratado um selecionador português, tendo muita gente que podia ter sido escolhido. Vocês concordam? É assim. E por acaso eu não... Nós temos que olhar para o que existe e para aqueles que realmente estão disponíveis, não é? Que demonstram interesse em ir. Opa, não havendo... Eu prefiro dar sempre o benefício da dúvida. Se tu me falares assim, era a minha primeira escolha. Claramente que não. Mas acho que tem que se dar o benefício da dúvida. Não é? Pois eu penso dessa forma. Eu percebo isso, e eu, em parte, eu gosto que seja alguém que já tenha um conhecimento sobre as coisas. Mas nós também estamos nós estamos numa época em que, enfim, agora já passou também um bocadinho o hype, mas o homem da primeira metade da temporada foi o Roger Schmidt, não é? Que toda a gente, eu desconfiava, eu era assim, o Roger Schmidt, pá,
não estou a ver. Eu dizia aqui que achava que o Benfica estava numa linha abaixo de Porto e também de Sporting, e não tenho problemas nenhums em assumi-lo. Sim, achávamos todos. E para mim foi uma enorme surpresa, por isso, pelo menos dou o benefício da dúvida também ao Roberto Martínez, e não entro de todo nessas coisas. A ser um português, José Mourinho, aliás, Sim. para mim era o número 1, não é? A partir do momento em que não é José Mourinho... Eu gostava de Jesus. Jesus... Não... Pelo menos as conferências iam ter piada. Não era se calhar o treinador indicado, mas pelo menos ia ser uma boa galhofa. Eu percebo, mas que jogadores é que... Com que cabeça é que os jogadores iam chegar depois de clubes andarem ali massacrados de pressão? Chegam à seleção, onde normalmente até tens um ambiente mais tranquilo e não sei o quê, e tens ali Jorge Jesus não. Por isso, eu se não sendo José Mourinho, olharia lá para fora. E olhando lá para fora, o homem que me encantaria era Luís Henrique. Era o treinador que eu gostava que fosse. Mas do que eu gosto ao que é fácil, ao que é execuível, já se disse também que se tentou Zidane. Isso eu não me acredito muito, mas... Sinceramente... Duvido. Eu acredito, há sempre aquelas... Não, eu até posso acreditar. Não acredito é que fosse resultar muito bem. Não sei. Okay. Pois, isso já é outra história, é verdade. Mas antes de finalizarmos, temos um novo passatempo, não é? Nós somos amigos e tal, viramos as costas. É verdade, esta semana há coisas para dar, não é? Coisas para dar. É. Independentemente do que aconteceu na semana passada, que nós vamos esquecer de passar isso para trás. Sim. O que é para mim, eu fico maravilhado. Significa que as pessoas não nos ouvem por causa dos bilhetes. Ouvem-nos Por minha causa. porque gostam de ouvir. Porque gostam do Tiago, sim. Gostam de ouvir. E por isso, gostam de ouvir o Luís. isto para enquadrar, porque esta malta gosta de não dar enquadramento. Nós, na semana passada, quisemos oferecer um bilhete duplo para o Benfica Portimonense e magia das magias, foi tanta gente grande que curiosidade, e tudo, não houve participações. Foi E engraçado. ninguém quis escolher o melhor episódio do Ataque Rápido, não é? Pronto. Pode ter sido isso. Se calhar não há ninguém a ouvir nos tantos episódios. Acho que foi isso. Não. Ninguém quis. Não, eu gosto de todos. Nunca porque é se que eu ouviu vou estar? tanto Ataque Rápido como agora. É Isso aí isso. é ponto acento. Dos últimos 2-3 meses tem sido incrível. Estamos a fazer um bom E trabalho. Parabéns a Obrigado, todos. malta. a Obrigado, todos. malta, por nos ouvirem tanto Obrigado a mim também. e por subscreverem o nosso podcast, que tem subido cada vez mais nas As plataformas. Plataformas. cenas de podcast. Nas cenas. Nas Então, cenas. Mas prémios não ganhas, deixa Mas- de estar quietinho. E ninguém ouve por causa dos bilhetes. Muito bem, mas vamos lá. Exato, Nós mas temos vamos um lá. bilhete duplo para o Benfica Sporting. Tiago, qual é o desafio? Sporting Benfica? Não, Benfica Benfica Sporting. Benfica Sporting. Depois de muito pensar, tive a ideia de qual foi o maior pé na poça de Fernando Santos. E até gostava de saber o vosso. O maior pé na poça. Não vamos dizer, senão vamos Não já... vamos dizer, já vamos dar ideias, vamos é melhor já. não. Mas ninguém participa. Depois eu digo. Tá boa, eu tá digo boa. qual é o meu. Tá boa. Mas Nós pronto. em off dizemos. A resposta que nós mais gostarmos, Quinta-feira. que nós mais gostarmos e que é totalmente subjetiva, até quinta-feira no nosso Twitter, Final da tarde, na publicação clássica. em comentário ao episódio, ganha um bilhete duplo para o Benfica Eu Sporting. até tenho aqui uma sugestão, antes de passares. Vamos começar a oferecer no início. Porque se Não, calhar as não, pessoas não, chegam a não. esta altura e Não, não ouvem não. tanto. Não, E senhor. eu depois também explico porque é que não é assim. Negativo, a gente tem off fala. Ok, É. ok. Vamos agora para o desenterrado. Dá-lhe, Luís. Espera aí, que eu agora já nem me lembro qual era o meu É, desenterrado. não, Eu já nem me lembro, lembrava- mas era de fazer desenterrado. É isso, eu já nem me lembrava disto. Deixa-me cá ver. Onde é que eu te mandei isto? Já sei. O desenterrado é o Estupinhã. Oscar. O Oscar, que dei conta, é um dos melhores marcadores do Championship. Ele saiu Já fizemos um artigo sobre ele. já. Está no Hull City, pelos vistos é adorado por lá. Já tem 11 ou 12 golos no Championship. E foi uma aposta muito ganha para o Hull City. E acredito que em Guimarães ainda hoje se chore a saída do Estupinhã, porque eu até gosto dos avançados. É como eu. também Mas o único que eu acho que se safa minimamente é o André Silva, mas as coisas também não lhe têm corrido bem. Mas esse é o meu desenterrado porque gostei de ver, 26 anos, não sei, mas acho que apresenta aqui uma boa performance para ainda chegar à Premier League, seria interessante. Muito bem, agora é o isto sim ou isto não. Eu confesso que eu ia-te perguntar os golos, mas eu não te perguntei porque eu não tinha a certeza se tu sabias quantos golos é que ele tem esta época. 11 golos No total. Championship era 11 ou 12, foi o que eu disse. Disseste, desculpa. Disse 11 ou 12, sim. Isto sim, vamos lá. O meu isto sim é o Famalicão, que com João Pedro Sousa parece estar aqui a reabilitar-se, já saiu lá de baixo, já está numa zona mais confortável, 2 vitórias seguidas, foi ganhar a Chaves e agora ganhou em casa,
ao... Ok? Não, o Estoril foi o Arouca. Ai, que branca agora. Famalicão, eu apostei. Eu apostei. Famalicão. Pronto, foi um 2-1 à noite. Um 2-1 à noite. Com um grande Ivan Reimer. Epá, eu olhei para o jogo, pá. Vizela. Vizela. Um 2-1 à noite fez lembrar daquelas Cold Rainy Night in Stoke. 2-1 e uma equipa que está novamente a ganhar confiança com João Pedro Sousa. Excelente regresso. Pelos vistos pode-se voltar onde se foi feliz. Grande Ivan Reimer. Está a aparecer outro. Ele andou desaparecido. Também teve uma lesão. Teve uma foi? lesão grave. Sim. E agora finalmente voltou. E que bom está a ser ver este Famalicão aí por aí acima. Olha, o meu isto sim é um jogador que joga no Al Nassr e não é Cristiano Ronaldo, porque ainda não jogou, efetivamente. É o Talisca. Mas é Anderson Talisca. Epá, 2 golinhos contra o Altai do Pepa e Melhor a época marcador. do homem. Um deles foi um grande gol de livre. Melhor marcador. Vejam a época do homem, 11 golos em 11 jogos. Agora marcar golos no Al Nassr dá para mais da semana. Epá, Eu acho que dá. És qualidade. companheiro Na do época Ronaldo. passada, 22 golos em 33 jogos. Então Epá, e se fosse a vez a carreira do Talisca, Eu conto então reservar aqui pelo menos metade das semanas para meter no isto sim o Cristiano Ronaldo, que eu acredito que ele vá fazer assim a pontapé. também não vamos ser assim. Mas Acho- pronto, é a menção ao Talisca, ele decidiu o jogo. O que é E tu achas, ó Luís, que o Ronaldo vai agora entrar e vai ser melhor marcador? Até ao final da época? Não acredito. Com o Talisca nesta forma, não acredito. Ui, Talisca é assim tão forte. Talisca é fortíssimo. Perguntei-lhe quantos jogos viu do Talisca. Aí está bem. É fortíssimo. Não, eu estou-me a basear nos números. Como sempre, não é? Foi como te baseaste para analisar a Argentina no Mundial. Ah, deixa de ser mentiroso. Vá, Mentiroso? Não, isto não. Vamos Vamos acabar lá. 2023, não se vai falar deste. Oh, Isto não, pá. vamos. E o teu é? Olha, o meu isto não é o Aston Villa, porque foi surpreendentemente eliminado na FA Cup pelo Stevenage, um clube do quarto escalão. E o Aston Villa estava a ganhar 1-0, depois aos 85 minutos teve um expulso e depois este Stevenage virou o jogo nos últimos minutos. Foi absolutamente épico. Por isso, eu já tinha escolhido o meu isto sim, por isso não ia meter o Stevenage no isto sim. Por isso meto o Aston Villa no isto não. Apesar de, bem, com o Unai Emery a coisa está a ser mais ou menos, não é? Empataram em casa com o Aston Villa, antes tinham um ganho não sei onde. Razoável. Também não está a ser um grande regresso do Unai Emery, mas apanhou com bem em andamento, por isso também ainda não faço essa conclusão. Olha, o meu isto não é o AC Milan. Claro que eu fico triste em falar disto, mas... Eu gostei, por acaso. Já sabemos. Pois. Já Quer sabemos. dizer, o Milan estava a ganhar 2-0 aos 77 minutos, que tinha marcado o Pobega. A Roma parecia não rematar a baliza, ou pouco fazer, e no entanto o Pioli tira o Giroud para meter o Gabiá, ou seja, declaradamente defensivo, e a Roma marca 2 golos um bocado parvos, bola parada, e pronto, empata ao jogo. E o Milan, como é que é possível desperdiçar uma vitória? Mourinho estava castigado, não era? Sim, Não era estava outro, no eu acho que era o adjunto, estava no banco. Era o adjunto. É. Não percebo. É daquelas coisas que eu não percebo. Portanto, aqui o Pioli teve mal. Gosto muito do Milan. Gosto muito do Pioli por ter sido campeão, sobretudo. Mas aqui teve mal. E agora é o Se Eu Fuera. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Sou eu, pois sou eu. Ele está a baixar a música. Ei, não faças isso. Que é para meter em fundo? Não se faz. Não, deixa estar. Vai, anda, fala aí. Olha, Ricas. o meu Se Eu Fuera é o Nelson Veríssimo. Se eu fosse Nelson Veríssimo, eu temia muito pelo meu lugar. A coisa está muito complicada para o Estoril Praia. Já está assim. Eu acho. 14º lugar, a 4 pontos da zona do play-off, 10 jogos consecutivos sem vitórias para todas as competições. E o Estoril, vamos ser sinceros, no jogo contra o Arouca foi péssimo. Eu percebo que os treinadores muitas vezes acabem por ver um jogo diferente e eles têm que ter uma visão diferente. Mas eu acho que do que se viu da bancada, o Estoril pouco ou nada fez. Ele na conferência disse que o Estoril na segunda parte conseguiu criar oportunidades. Eu acho que não consegui contar uma flagrante na segunda parte. E estavas na bancada. E estava na bancada, não consegui contar uma flagrante. Portanto, foi muito mal. O Estoril, acho que com o plantel que tem, tudo bem que são alguns jogadores novos, mas acho que com o plantel que tem qualidade para muito mais.
E a continuar assim eu não vejo grande futuro. Acho que o presidente da SAD ou um diretor do Estoril já veio dizer que o Nelson Veríssimo é um homem para continuar muitos anos e não sei o quê. É o chamado voto de confiança. O voto de não é? confiança. É o que antecede ao despedimento. É isso. Eu recordo-me que nós, quando fizemos também o episódio com o CEO do Santa Clara, o Klaus Câmara, ele também estava muito satisfeito com o trabalho de Mário Silva. No entanto, os resultados não apareceram e pronto, não é? Isso é Isto fácil. é como tudo. Isto Já é se como sabe. tudo. Agora, pronto, eu acho que o Nelson Veríssimo... Com conhecimento de Roberto Martínez. Com conhecimento de Roberto Martins. Claro. CC Roberto Martínez. Ok. Isto é Exato. muito bonito, mas sem resultados, meu amigo. É verdade. Olha, e nós finalizamos por aqui. Espero que não tenha ficado longo. Não ficou bem, não. Não. Mas também as pessoas gostam de ouvir É isto. isto, é verdade. Não está Nós mal. voltamos para a semana. Cuidem-se.